Meritíssimos jurados e todos que estão presentes aqui hoje, bom dia. Bom, Getúlio Vargas é um homem que sempre se interessou e se dedicou pela política. Desde a sua juventude, buscava trabalhar e servir o seu país da melhor maneira possível. Afinal, é o dever de todo cidadão que ama a sua pátria. Foi assim que passou por vários cargos de grande importância para o desenvolvimento do Brasil. Entre eles, deputado estadual, deputado federal e ministro da Fazenda. A partir de seu mandato como presidente da República, Getúlio Vargas implementou uma série de medidas que visavam modernizar o Brasil, trazendo consequentemente não somente a melhoria para o Estado, mas também para a população brasileira. Entre essas séries estão o Ministério do Trabalho, Ministério da Saúde e Educação, voto secreto, voto feminino e diversas leis trabalhistas. E podemos observar que todas essas séries que foram estipuladas no governo de Getúlio Vargas são estendidas até os dias atuais e são exercidas por todo cidadão brasileiro, além de serem requisitados por todo mundo. Getúlio Vargas buscava ter uma relação direta com a população, buscando atender as demandas da população mais pobre e dos trabalhadores. Concluímos que com a devoção e a força de vontade que Getúlio Vargas possuía pelo seu país, ele buscava uma nação desenvolvida e avançada. Ele possuía amor à sua pátria e a valoriza, o que se falta muito nos cidadãos brasileiros hoje em dia. Aqui eu deixo com vocês mais um vestígio que Getúlio Vargas sempre buscou, está buscando ouvir o seu povo brasileiro. Bom dia para todos os envolvidos, bom dia advogados, aos advogados. Tem um ditado popular que diz que a voz do povo é a voz de Deus. Então, como podemos confiar numa pessoa que não foi elegida ao poder de forma justa, tal qual como uma criança mimada, não aceitando um não, e sim decidindo roubar o poder à força, juntando vários militares para meter cargos políticos, tanto que dissolveu o próprio parlamento, roubando e coagindo o poder, pode ter sido bom, mas foi por um motivo, apenas para o poder e centralização dele. Como eu já tinha dito, uma criança mimada, ele não quis aceitar a perda nem ou não do poder, tanto que ele não aceitou. Ele simplesmente fez leis, ajudou pessoas, mas com outros pensamentos, tanto que no começo do governo dele ele não aceitou, e mesmo assim não seguiu o parlamento nem as leis, roubando cargos políticos e dando para pessoas que não mereciam. É muito injusto chamar isso de primeiro golpe, de algum golpe. O Brasil, assim como o mundo, vinha passando por inúmeras crises e inúmeros colapsos, várias situações. Vinha de vestígios deixados pela Primeira Guerra Mundial. Vinha passando por várias insatisfações da população brasileira, tendo vários movimentos que aconteciam aqui no nosso país. Além de ter a crise internacional de 1929, que agravou muito para o nosso país, ter uma consequência enorme, entre outras várias situações que estavam agravando o desenvolvimento e a economia do nosso país. Falar que ele assumiu o poder dele de uma forma injusta foi totalmente inadmissível, porque primeiramente quem quebrou essa regra foi o Washington Luiz, por ele assumir um cargo, por ele não ter seguido a regra que já era estipulada antes, porque o Brasil vinha passando pela República Oligárquica, que era a troca de presidentes entre Minas Gerais e São Paulo. Ao invés de Washington indicar o presidente de Minas, que era o correto, ele indicou o presidente de São Paulo, quebrando essa regra. Com isso, Getúlio Vargas foi indicado pelo poder por uma pessoa de Minas Gerais, a fim de tentar buscar uma justiça. E com isso, com vários fatores que eu citei aqui, que estavam acontecendo e agravando pelo mundo inteiro, e principalmente aqui no Brasil, Getúlio Vargas assumiu o poder por conta de um dos movimentos que era muito
e aos julgados. O que está em questão aqui, neste julgamento, é a índole do réu. Como alguém que se diz se prezar pela humanidade, pela sociedade, pela população, alguém que aos 16 anos ele queria entrar ao exército, conseguiu entrar ao exército, aos 18 anos ele foi expulso do exército por indisciplina. Desde aí, a gente já vê que ele já tem pensamentos autoritários, ele não consegue obedecer a autoridades. Mais à frente, como ela disse, ele foi ao cargo de deputado estadual, ele recebeu um convite para ser deputado federal por Borges Medeiros, ele conseguiu o cargo, mas, novamente, ele renunciou ao cargo por um desentendimento. E, novamente, ele mostra que ele tem um pensamento autoritário, ele tem um pensamento de não conseguir seguir regras e não aceitar alguma ordem ou lei. E como alguém que é desta índole, tem esse caráter de se preocupar com a população. Ela apresentou algumas provas falando que ele criou leis trabalhistas, falando que criou uma nova população, um novo direito para a população, mas nós podemos ver que, como foi dito pelo meu colega, ele só fez isso devido à Revolução de 30. A revolução que ele disse ser uma revolução, ele não quis entregar o cargo que ele conseguiu injustamente, e foi à força. E a partir de 1932, quando ele teve esse cargo... Tempo esgotado. De pé, por favor. Tá a mão direita. Juro dizer a verdade, somente a verdade, nada mais que a verdade? Sim. Sentado. Meu nome é Alba Benário Prestes. Fui uma revolucionária alemã. Fui enviada para o Brasil no intuito de proteger, de garantir a segurança de Luiz Carlos Prestes. Minha missão, designada pela Internacional Comunista. Fui uma das principais vítimas de Getúlio, da Era Vargas. Depois disso, fomos presos. Eu e Luiz Carlos fomos presos junto com outros colegas. No interrogatório, recusamos a cooperar e conceder informações ao governo, que decidiram me deportar. Durante minha prisão, anunciei minha gravidez. Porém, mesmo assim, fui deportada para o meu país de origem, a Alemanha, no ano de 1936. O que era crime de acordo com a lei brasileira, a minha filha era brasileira. Então, eu não poderia ser deportada, o que foi a pior coisa para mim, porque eu era judia. E nessa época, os judeus já eram perseguidos na Alemanha. No dia 18 de outubro de 1936, fui transferida para a prisão de Barmistras, em Berlim. Minha filha Rita Prestes nasceu na cidade em 27 de novembro de 1936. Em primeiro momento, a minha filha seria transferida para o orfanato. Mas com muita dificuldade, a minha sogra conseguiu levar ela para o Brasil. Eu continuei presa, transferida de campos em campos, fui sujeita a fome, frio, trabalho escravo, interrogatórios constantes, torturas físicas. Meu destino foi selado em abril de 1942. Quando eu fui para o campo de concentração de Bergburg, fui executada na câmara de gás. Minha família só foi descobrir no ano de 1945, no final da Segunda Guerra Mundial. Meu nome é Marta Queiroz Lima, sou casada e mãe de 3 crianças.
fé junto de meu marido. E antes de Getúlio entrar no poder, não tínhamos direito nenhum, meritíssimo. O dinheiro era muito pouco, quase eu não ficava em casa, trabalhava 14 horas por dia, não tinha nem tempo de ficar com as crianças. Era muito difícil ver meus filhos com fome, sem estudar, e eu sem condições de dar uma vida digna a ele. Esse homem foi uma bênção na minha vida, e a vida da minha família, e a minha mudou completamente depois que ele entrou no poder. Agora temos carteira, agora eu tenho, carteira de trabalho, salário mínimo fixo e uma carga horária de 8 horas por dia, tendo tempo de ficar com as crianças e cuidar um pouco da minha família. O Brasil precisava de alguém como ele, que pensasse no povo, e graças a Deus, Vargas fez por nós o que ninguém queria fazer. Olga Benário era uma judia alemã comunista que vivia na União Soviética e saiu fugida de lá depois de ter sido acusada de alta traição à pátria. Ela era uma criminosa. Ela foi acusada depois de uma série de crimes que ela veio a cometer, desde falsidade ideológica até invadir uma prisão para soltar o namorado dela que estava preso. Saibam desde já que Olga Benário era uma criminosa. Por incrível que pareça, a acusação não citou nenhum dos crimes que ela cometeu. Vamos lá. Ela veio para o Brasil junto de Luiz Carlos Prestes, cabeceando a intentona comunista. A intentona comunista era um conflito armado que visava tirar Getúlio Vargas do poder à força. Eles queriam a cabeça de Getúlio Vargas numa bandeja. Getúlio, como ótimo chefe de Estado, conteu essa movimentação e prendeu Olga Benário, que foi enviada à sua terra natal para ser julgada como cidadã alemã, que é o certo a se fazer. O que aconteceu com Olga Benário depois que ela saiu de território brasileiro não diz respeito ao Rio Grande, muito menos ao Brasil. O que aconteceu com Olga Benário na Alemanha diz respeito aos direitos humanos que não defendiam os judeus da Alemanha nazista. Os direitos humanos não davam aos judeus da Alemanha nazista liberdade, direito à vida, nada disso era dado aos judeus da Alemanha nazista. Garanto a vocês, jurados, que o assassino de Olga Benário não está nesse recinto, e se aqui reside algum tipo de criminoso, esse criminoso é Olga Benário e não Bibliente. Getúlio Vargas é inocente. É muito engraçado falar que não há algum criminoso a não ser a Olga, sendo que ele, sabendo que se fosse deportada à Alemanha, ela seria morta por ser judeia. E se aquele que diz que se preza tanto pela humanidade, que se diz que se preza tanto pela população, pela sociedade, não teve um pingo de compaixão em permitir uma mulher grávida permanecer no país, esse que é o presidente que gosta da população, o presidente do povo. E aqui temos também um jornal que ele disse que a população não estava satisfeita com as ações do réu. E além de não estar fazendo com que a população esteja satisfeita, ele queria centralizar todo o poder na mão deles, tornando assim que era para ser uma nova república, que era a intenção quando ele fez a revolução, a suposta revolução, que era para ser uma nova república. Ele já estava transformando em uma ditadura. Desde quando acompanhamos a índole dele, desde quando novo, ele não sabia seguir leis, não sabia seguir leis. Bom dia, Júlio, bom dia a todos. Bom dia, excelência. Um direito, por favor. Júlio deseja a verdade, somente a verdade, nada mais que a verdade? Sim. Então. Bom, eu sou de Mourão Filho, sou um general do Exército Brasileiro e fui o principal executor do Plano Collor, que no caso iniciou do ano de 1938, quando Getúlio Vargas estava no ano de saída do seu governo. E no caso, da violência, mas sim, quase não aceitaram, e por isso eu fui designado a escrever um documento falando sobre a
questões sobre o comunismo que fazem continha dizendo também massacres, incêndios, sequestros e confiscos de propriedade, abuso sexual, no caso aí, a sociedade ia sofrer após o plano ter sido aprovado pela imprensa. Descobriram que esse plano que era falso, e eu afirmei que era de um exercício da AIB. Vamos ver. Juro dizer a verdade, somente a verdade, nada mais que a verdade. Sim. Oi, meu nome é Maria Aparecida dos Santos, nasci em uma família humilde no interior do Brasil. Bom, a educação sempre foi algo difícil para todos nós. Antes das escolas públicas chegarem a ser construídas na nossa região, tudo era muito difícil. Não tínhamos acesso à escola, pois não tinha como pagar, e era escola particular. Muitos jovens da minha comunidade acabavam abandonando seus sonhos, mais cedo por agradar suas famílias ou trabalhar nas lavouras. Mas quando Getúlio Vargas começou a construir escolas públicas na nossa região, tudo mudou. Finalmente conseguimos ter a educação de qualidade, professores capacitados, material escolar adequado e um ambiente propício para um bom aprendizado. Hoje estou na Universidade Federal, cursando engenharia, e eu sei que devo muitas oportunidades que as escolas públicas me proporcionaram. É incrível como algo simples, como uma boa educação, pode abrir portas e transformar vidas. Bom dia, senhora Julinda, senhor Carlos. Meritocracia e transparência são conceitos muitas vezes negligenciados por alguns, não é mesmo? No entanto, senhores jurados, no governo de Getúlio Vargas, a implantação das escolas públicas nas universidades federais, a implantação do concurso público nas universidades federais de educação e assistência apresentou um golpe contra aquelas práticas ultrapassadas de nomeação política, enquanto alguns advogados parecem negligenciar esse aspecto, não é mesmo? Enquanto alguns profissionais escolheram os atalhos das nomeações políticas, Vargas optou pelo atalho da competência e da igualdade de oportunidades, assim gerando uma administração mais eficaz, mas também democratizou o acesso à educação. A acusação está usando, senhores jurados, testemunhas de circulares que não fazem sentido. O meu cliente ajudou muito o povo brasileiro. O povo brasileiro escolheu Getúlio Vargas. Quando Luiz Carlos Prestes fez a Eletona, foi o povo brasileiro que escolheu não ficar ao lado de Luiz Carlos Prestes e da sua então esposa. O povo escolheu sempre mais escolher Getúlio Vargas. Tempo esgotado. A todos que estão aqui nesse júri. Outro fator extremamente importante para a acusação do réu foi o plano Porre. E como já dito pela testemunha Olímpio, o plano Porre foi extremamente importante para a implantação da ditadura. Com o plano Porre, o governo de Vargas conseguiu centralizar o poder e assim aplicar o golpe do Estado Novo. Vargas, com isso, com a implantação da ditadura, o povo brasileiro ficou esclarecido. Com a implantação da ditadura, o povo brasileiro ficou totalmente sem a sua liberdade individual. Inclusive, em 1937, o Vargas criou o DESP, que era um aparelho de repressão usado pela Polícia Especial da época, onde esses policiais desse aparelho de repressão podiam prender e torturar qualquer pessoa se achasse culpada, sem nem
DIP era usado principalmente para fiscalizar jornais, rádios e até músicas da época. O DIP também era usado por Vargas para se promover, para passar uma boa imagem de si mesma à população brasileira, mesmo a população brasileira estando passando por um momento tão delicado quanto esse. Bom dia a todos. Bom direito ao povo. Juro dizer a verdade, somente a verdade, nada mais que a verdade. Mais uma vez, as forças contra o povo recaíram contra mim. Fiz-me chefe de uma revolução e venci. Voltei ao governo, aos braços do povo. Lutei mês e mês, dias e dias, horas e horas. Tudo isso em silêncio, denunciando a mim mesmo. Eles não querem que o trabalhador seja livre. Eles não querem que o povo seja independente. Trabalhadores, as calúnias, os ódios não abaterão meu ânimo. E aos que pensam que me derrotaram, eu respondo com a minha vitória. Nada é receio, pois sei que entrei para a história. Viva o povo e vida aos trabalhadores. Novamente, o réu, ele diz estar prezando pela sociedade, diz estar prezando pela população. Como foram apresentadas provas de que ele estava no poder mais pelos advogados e faladas que o povo escolheu ele. Interessante que nem uma eleição que ele ia fazer, ele colocou o voto secreto. Muito peculiar, entendeu? Que assim poderia, caso ele não ganhasse ou perdesse, fraudar facilmente, pois não haveria como alguém fiscalizar esses votos feitos por ele. Além também do plano a qual ele simulou um atentado contra o Estado para ele assim colocar a ideal dele de autoridade e colocar na população uma população numa política ditatorial. Ou seja, essa expressão que ele liberava, essa bondade toda que ele colocava para a população, era de um modo meio subjetivo, diria eu. E assim, ele enganava a população. Como já foi dito pela minha colega, Jurados, meritíssima, diante de tudo que foi citado aqui anteriormente, Getúlio Vargas não foi o presidente de partido, ele foi o presidente do povo, dos trabalhadores. Governou, portanto, com aqueles que o elegeram e não mediu investimentos algum para a segurança, bem-estar e conforto da população. Foi incansável, sincero e profundo o seu esforço para atender e resolver as insatisfações do povo brasileiro. Ele lutou contra a expoliação do Brasil, contra a expoliação do povo brasileiro e, por fim, os ofereceu a sua vida, dando o primeiro passo para o caminho da eternidade e o passo para entrar na história. Finalizo a minha fala com uma frase do próprio e deixo na mão de vocês o destino do imortal Getúlio Vargas. Devemos ser bons. Não existem esforços inúteis quando empregados em prol da coletividade. Deixo com vocês mais uma prova que Getúlio Vargas foi um presidente do povo.
certeza teve vários argumentos bons e positivos e várias provas, histórias, principalmente da carteira do trabalho, do salário e das escolas. Isso, principalmente as escolas públicas, porque se a gente está aqui agora, né? Então eu acho, assim, na minha opinião, que ele é inocente. Sim, na minha também é inocente, porque igual a testemunha Marta Queiroz falou, que antes ela trabalhava numa colheita de café. Depois que o Getúlio Vargas veio para cá, ele proporcionou uma carteira de trabalho para ela, começou a receber salário mínimo, começou a ajudar a família. Já na acusação eu não vi muitos argumentos, não vi que ele se esclareceu em respeito ao Getúlio Vargas, e eu acho que ele é inocente. Também na Marta Queiroz é algo que eu não vi como algo errado, porque ela era uma criminosa. Com base nos argumentos que Isabelle já anotou, teve a acusação, só que tipo, o voto secreto que ele criou na eleição dele. Teve uma dúvida, mas porém, do outro lado tem ele, que foi eleito, mas ajudou a população. Bom dia a todos. Hoje vamos falar sobre os deputados. Na minha opinião sobre a defesa, teve vários pontos positivos. Um desses pontos positivos que me marcou bastante é sobre a carteira de trabalho, as horas de trabalho, que agora são 8 horas, o salário mínimo e também o salário mínimo fixado, R$ 1.400, e também sobre as escolas públicas. Os motivos especiais a gente está aqui agora nesse momento. Minha opinião também sobre a Olga, é que como ela é uma criminosa, então podemos dizer assim que não tem muito o que defender sobre ela. Bom, como foi falado, igual a Marta Queiroz disse, que antes ela trabalhava numa colheita de café. E o Getúlio Vargas proporcionou a ela uma carteira de trabalho, recebeu um salário mínimo para proteger, ajudar sua família. Já na acusação, eles não tiveram uma acusação clara, que, igual ele falou, não deu para entender mesmo que estava querendo acusar já o Getúlio Vargas. Então, na minha opinião,